Sejam muito bem-vindos ao Lugar é Lucro, primeira edição, inclusive, de 2024, que está indo ao ar. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de franchising, então fica com a gente para conhecer um pouquinho mais da Wings e da parceria entre a Wings e a Space Hunters. Vamos lá! Você já conhece muito bem, muito prazer, eu sou o João Vitor, Head de Parcerias da Space. Se a gente ainda não se conhece, a gente vai se conhecer em algum momento, que a gente vai ser parceiros no futuro. E eu não sou a figura mais importante nesse podcast, sou a segunda, talvez a terceira, pelo menos, tem 3 pessoas. Quero apresentar a figura mais importante aqui, que veio do Rio de Janeiro, inclusive, né, carioca, para falar com a gente aqui no Sul. Humberto, por favor, se apresente aqui a turma. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Humberto Apera Filho, sou CEO da Wings Company. Pô, João, Francisco, muito obrigado. O que é a Wings Company? Vamos falar. Vamos voar juntos, né? Vamos voar juntos. Vocês Space e a gente aqui com asas, né? Então... Space Wings. Aí, ó. Que é pior que é a primeira vez que eu notei que é Space Wings. Junto. Então, eu já estava vendo. E são duas... Na verdade, são 2 nomes em inglês e com uma união aí bacana, né? Vamos fazer uma fusão, Space Wings Hunters. Vambora. Não, meu negócio é pequenininho, vocês são gigantes, porque isso? Vamos lá. Ainda não. Mas, ó, Francisco, obrigado aí pelo contato, né? Pô, legal vir para cá, família, né? Aproveitei uma vinda de familiar aqui. Pô, que bom que tu considera a gente uma família, cara. Com certeza, Fico tá vendo? muito feliz. Já tá vendo os tá parceiros da Space assim, família. Agora, o João, cara, ele fazendo a abertura aqui do programa, tá profissional o negócio. Gostou, Sim, né? ele fica praticando, já é o nosso nono programa. Cara, o cara parece até artista. Eu fico em casa no espelho, bastante. Não, tu já tá meio como, né, já fazendo... Você pode fazer stand-up. Inclusive Globo, Record, Band, tô aceitando, cara. Aí, ó, tá Manda vendo? o currículo. Meu e-mail tá aqui na descrição. Muito bem. Brincadeira à parte. Mas vamos lá. Pô, obrigado. Então, de novo aí, obrigado aí pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre franchising, vamos falar aí da nossa parceria, né? Explicar um pouquinho o que a gente faz e o que chegou e por que uniu a gente pra gente estar aqui hoje, né? Muito bom. Total. Quem ainda não conhece Francisco, se apresente. Então, todo mundo já me conhece, acredito que quem tá olhando também me conheça, mas eu sou o fundador da Space, né? Um dos fundadores. O nome não veio de mim, eu tenho que admitir, o nome veio do nosso outro sócio, que ele é um pouco mais criativo para esse tipo de coisa. E eu sou arquiteto, urbanista, a gente já trabalha aí bastante tempo e a ideia é conseguir agregar um pouco desse conhecimento sobre as cagadas e os acertos que o pessoal faz em termos de localização, né? Sim. Quem não conhece Space Hunters, Space Hunters é? A Space Hunters é uma solução completa de localização, praticamente, né? Então, a pessoa chega com a gente e sai dali com todas as soluções que ela necessita, desde plataforma até conclusões mesmo, através dos dados que a gente está. Então, o fato da gente não focar só em dado possibilita a gente ter clientes aí em vários países. A gente está fechando agora parceria no Norte da África, a gente tem parceiro no Sudeste Asiático. São lugares exóticos, mas a gente também tem lugares não exóticos, né? Então, Paraguai a gente também tem parceiro, a gente também tem cliente. Estados Unidos a gente tem sede, né? Tô indo para lá semana que vem, de repente a gente consegue gravar um episódio lá em Miami com os parceiros de lá, mas vai ser complicado que é tudo em espanhol, né? Opa. O cara chega em Miami achando que vai falar inglês, todo mundo fala espanhol contigo, cara. E aí tem que aprender, né? Isso que é pior, né? Você tá indo pra lá também, não tá? Vamos pra lá. Esse é um papo aí pra gente bater aí no podcast, vamos fazer coisa boa lá também. Mas vamos lá. Ó, primeiro, falar um pouquinho, quando eu conheci vocês, e é bom, não tem script, né? Aqui é bate-papo, é isso? Isso aí, vamos. Que bom. Então vamos lá. Quando eu conheci o Francisco, já, o que, Francisco? Tem uns 2 anos, pelo menos? Acho que foi ano passado. Não foi iniciozinho, acho que foi início de 2023. Início de 2023. Então, vai fazer um ano agora. A gente começou a falar um pouco sobre, né, de mercado e tudo, a gente se aproximou, você querendo saber um pouquinho do como é que era a estruturação de franquia, né, e tudo mais, e falamos sobre essa ideia, não sei se tu lembra exatamente a conversa, mas foi para entender como é que seria uma expansão de franquia da própria Space, né? Isso. Da Space ter franquias aí e tal. E aí ficou o contato, passou. Aí um belo dia eu tô com um dos clientes, que é o TT Burger, né? O TT Burger no Rio de Janeiro. É uma das marcas principais, não só do segmento de franquia ou de hamburgueria, mas de alimentação em si, né? Tem lá o Tomás Tragro, né? Que é um dos fundadores, junto com o André Messler, né? Que é o irmão do Rony Messler, que são os fundadores da Reserva. Então, eles fizeram um baita brand, né? Uma marca que não é só hambúrguer,
é um brand em si, é uma marca super forte. E aí é um dos nossos principais clientes, quando a gente começou a fazer a formatação deles alguns anos atrás e hoje a gente faz a expansão. Por acaso, estamos inaugurando agora Porto Alegre. TT Porto Alegre. TT Porto Alegre está inaugurando aí agora. Foi um projeto da Space também. Foi um Vocês, então, foi aí que foi a conversa de volta. Né? Quando eu tô ali com o TT, conversando com o Deco, ele fala, não, tem a Space Hunter. Eu falei, pô, como assim, Space Hunter? Aí eu fui ver vocês fazendo todo esse trabalho de inteligência, né, de captação, todos os pontos que a gente vem fazendo a expansão do TT estão ligados com vocês que fazem a estratégia, né, de captação, inteligência e tal. Foi aí que eu te liguei pra gente falar, pô, cara, vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer junto, porque é uma coisa complementar à outra, né? Eu acho que... E aí, quando eu entendi mais ainda, quando vocês explicaram 100% como é o trabalho, que é diferente das outras empresas que fazem, né, só ali a parte de geolocalização, você entende, pô, aí chega um monte de informação na mão, o que eu faço com aquilo? Aí, quando vocês começaram a mostrar, né, a inteligência por trás do negócio, toda aquela análise, eu falei, opa, é isso aqui que eu preciso. Foi aí que está surgindo nossa parceria, né? Eu vejo muito que, desde que eu entrei nessa visão de conhecer um pouco mais o mercado de geomarketing, muita gente conhece, mas não conhece, né? Já ouviu falar, teve alguma ou outra contato. As pessoas pensam que é só plataforma. E o mercado, em geral, meio que faz a propaganda de plataforma. Tudo o que tu precisa é plataforma. É tudo plataforma. Óbvio, né? Era digital, é tudo muito bonito, né? Tem lá interface visual. Só que a gente notou muito tempo atrás, 8 anos atrás, né? Quando a gente criou a Space. O Francisco tá aqui, inclusive, pode falar melhor que eu, que, cara, o dado, muitas vezes, não resolve o problema do cara. Sim. E o que o cara quer comprando uma plataforma é ter inteligência de mercado, inteligência em localização. Só que tu não tem inteligência comprando uma plataforma, tu tem o dado. Sim. É a mesma coisa que eu falo o seguinte, Humberto, tu fala mandarim? Não. Mas aqui tá um dicionário de mandarim. Ó, aqui tá, agora o Humberto tem um dicionário de mandarim. Humberto, obviamente, fala mandarim porque tem um dicionário de mandarim. Pô, tu vai demorar uns 5 anos lendo dicionário de mandarim para aprender mandarim. Claro. E quem é que tem esses 5 anos para ficar errando em ponto e falindo e quebrando a franquia para aprender a ter inteligência em localização? Claro. Marcas muito grandes, a gente falou várias vezes com a Cacau Show, a marca muito grande, eles têm muita inteligência de mercado. Por quê? Porque eles têm um time interno chamado time de inteligência de mercado que tem, na época tinha, mas mais nem de 10 todas, pessoas. né? Mas nem todas conseguem ter essa estrutura. Imagina ter mais de 10 pessoas num time de inteligência de mercado da franquia. Eu conheço franquias que tem 2 pessoas, 1 pessoa na franqueadora. Como é que vai ter 10 pessoas só para inteligência de mercado? Cara, é um budget mensal, às vezes, que vai mais... Putz, vamos lá, mais de 50 mil. Se tiver alguém daqui da Cacau Show, responda aqui embaixo. Mas com certeza mais de 50 mil mensal só para inteligência de localização. Verdade. A Burger King também, a gente chegou a fazer trabalho para eles. A gente fez um trabalho de teste, né? O pessoal da BK aqui no Brasil. A gente pegou, fez a avaliação inteira, mostrou ali, ó, esse aqui é o resultado. A gente explicou toda a questão. O cara olhou pra gente e falou assim, velho, é muito parecido com o que eu tenho aqui. Só que eu uso, eu tenho um time todo de expansão pelo Brasil inteiro. Ele falou, a gente já tem todo o racional que a gente pegou dos Estados Unidos daqui, e no início a gente copiava e falava, a gente ia atrás do palhacinho, agora a gente já consegue botar o palhacinho para trás da gente e tal. O cara disse, não faz sentido para mim trocar o meu racional inteiro por outra empresa, que o racional é muito parecido. Obviamente o custo reduz, só que ele falou que esse custo para mim não altera. Sim. Ele disse, eu prefiro continuar com o que eu tenho. E a gente notou que várias marcas muito grandes, os caras já têm tanta inteligência dentro que não vale, os caras não conseguem trocar. Mas é isso que o pequeno nunca vai ter. Claro, nunca vai ter. Claro. E talvez esse cara nem precisaria ter construído isso, gastado anos de às vezes falhas, de muito dinheiro para ter construído, sendo que a gente pode fazer um salto. E eu falo desse salto como entregar a conclusão pro cara. Porque, na verdade, é um princípio muito simples. Ninguém quer comprar dado, cara. Não, lógico. Tu não acorda de noite falando assim, putz, cara, hoje eu quero comprar um dado. Isso aí é legal, porque fazendo um paralelo aqui, né? Um pouquinho do que vocês me perguntaram, antes da gente começar a gravar aqui, botar no ar, o que a gente faz, né? Você perguntou o que a Wings Company faz. Primeiro que a Wings veio já de uma inteligência de tempos, né? Eu já estou aqui no mercado de franquia há 12 anos, né? Esse ano de 2024 eu faço 30 anos de mercado, né? Só que sempre na área de expansão, na área comercial. Mas começou novinho então, né? Comecei novinho, tô com cara boa, Parece ter uns bem, 25 anos, eu pensei. pensei, Opa, obrigado. O cara é desde comercial. o útero trabalhando no mercado de franchise. Eu achei que eu era o mais velho da mesa. Pô, tá vendo? Sou mais velho. Esse ano eu faço 48 anos, né? Então, e desde os meus 18 eu trabalho com expansão. E aí, quando há 12 anos atrás eu tive o convite de uma empresa de franquia para fazer expansão, eu não sabia
bem, né, o que era expandir franquia, fazia expansão de produto, né? Mas só que, obviamente, consegui me adaptar bem, né? Pegamos lá nessa época, né, desde 2012, lá no Rio de Janeiro, algumas pequenas marcas, e é o que você falou um pouquinho, por isso eu falei do paralelo, né? Essa pequena marca, ela não tem essa estrutura interna. E aí, qual foi a ideia, a inteligência que nós tivemos lá? Quando eu falo nós tivemos, né, que eu e mais um sócio que a gente fundou a empresa anterior, essa empresa ela se transformou em líder de mercado muito rápido no Rio. E o Rio de Janeiro é uma grande capital, né? Então, você virar líder de mercado numa cidade ou num estado igual ao Rio, eu falo assim, pô, bacana, né? Eu posso me sentir orgulhoso porque não é fácil, né? E a gente ter transformado, além de líder de mercado do Rio, ser entre as 3 maiores do Brasil, né? Em formatação, expansão, em número de marcas formatadas, né? Porque a gente trouxe 2 situações que acho que foram diferenciais para a gente se posicionar no mercado. Primeiro é entender isso. Entender que a pequena empresa ela não tem ideia como ela pode pensar e como ela vai estar fazendo para crescer. Então, tem muita marca que quando a gente chega até hoje para conversar, ela fala, nossa, eu não sabia. Eu não sabia como chegar, eu não sabia como fazer isso, eu não sabia que tinha empresas como as de vocês para estruturar e crescer, né? E transformar a minha numa grande empresa, né? Numa empresa de franquia. Então, a gente começou com essa ideia lá atrás, né? De trazer mais isso, né? Botar mais isso mais fácil no mercado. As pessoas começaram a entender. Aí é um trabalho mais forte comercial. Óbvio que aí começou comigo lá de ser um pouco mais... não vou falar agressivo, mas um pouco mais forte no sentido comercial. Então, a gente chegou muito, né, em empresas que não sabiam que estava no momento bom, né, de expandir, não tinha essa ideia, então a gente chegou no momento certo, as empresas começaram a expandir, tivemos, né, formatações case aí de sucesso de grandes marcas, né, saindo de 1, 2 unidades para 100, 200, 300 unidades, e a gente começou a chamar muita atenção de grandes marcas. A minha primeira grande escola, e eu agradeço muito ao Eduardo Guerra, um dos sócios, né, e diretor de expansão do Grupo Girafas, eu aprendi muita coisa. Posso até dizer que eu aprendi, sei lá, o beabá da expansão de franchise com eles, né? Porque lá no Girafas, uma empresa de mais de 400 unidades, eles têm essa estrutura toda, né? Só que por acaso, eles na época, eles optavam por fazer, por regiões, parceiros para fazer expansão. E no Rio de Janeiro, né? No início foi Rio, Minas, ali Espírito Santo a gente, depois a gente ficou até mais focado no Rio, então tinha muito isso. A gente conseguia ter muitos dados, a gente conseguia ter muitas informações de uma grande marca e foi dali que eu comecei a entender esse trabalho de expansão de franquia. E aí, obviamente, a gente começou a fazer isso para muita marca e cresceu muito. Dado certo momento, foi no ano passado, em junho de 2023, houve uma cisão entre eu e meu sócio, tal, assim, tranquilo, a gente acabou, ele saiu com a empresa dele, e aí foi que eu fundei a Wings Company. Só que a Wings ela já veio com isso tudo. Então, o Wings já começou com todo esse know-how, com toda a estratégia, né? Fazendo toda essa parte. Inclusive, foi aí que eu me destaquei bastante, construindo a máquina de vendas, né? Então, indo muito para São Paulo, tendo muito acesso, muito contato. Inclusive, eu estou, né, falar aqui um pouquinho do Gustavo Malavota, que é um dos caras que fundou a Sales Farm, né, lá atrás. Hoje é um parceiro nosso, né? Então, a técnica e a escola de estruturação comercial vem disso, né? Vem aí, e o Gustavo é um cara parceirão nosso. Então, eu tenho internamente na Wings todo o corpo, que eu vou falar um pouquinho aqui daqui a pouco sobre formatação. Então, foi o que eu falei ali, 2 situações que a gente entendeu lá atrás e a gente usa muito, que foi onde a gente se destacou no segmento de franchise, era isso, trazer para o pequenininho toda essa estrutura, né? Então, eu internamente, aí óbvio, e como é que foi essa segunda sacada? Em vez de eu contratar empresas terceirizadas para formatar ou parceiros, que a grande maioria das empresas concorrentes nossas fazem, e a gente montou tudo interno, né? Então, eu tenho lá dentro pessoal de inteligência, né? Equipe, né? Especialistas, para entender o que é um negócio, fazer uma imersão forte na marca, para entender o que ela precisa, para não sair formatando qualquer coisa. Porque foi o que você falou, né? Não adianta achar que você vai dar ali um dicionário e o cara vai sair falando. Então, não adianta também entrar numa marca e ver que ela está fazendo coisas que talvez não sejam tão corretas para um crescimento e assim mesmo formatar. E aí fazer uma cofa, entregar na mão do cara e tamo junto. Vai dar errado, concorda? Então, o que a gente faz? A gente tem o lado da inteligência,
Depois a gente entra na parte de estudo de viabilidade financeira. Então, eu tenho economistas lá dentro do time, internos. Depois a gente vai para a parte jurídica. Tem os advogados especializados em franquia. Porque não adianta ter um advogado tributarista ou advogado trabalhista falando sobre franquia, já que a franquia, inclusive, tem uma lei específica, né? Que é a lei de franchise. Então, eu tenho esse time. Depois disso, eu tenho a parte de engenharia de produção. Eu tenho engenheiros de produção dentro do time que fazem toda a parte de processo, toda a parte de mapeamento do negócio para criar manuais, né? Porque o franqueado, quando ele entra, normalmente ele não entende muito do que ele está fazendo. Então, ele precisa disso. As grandes empresas, né? Obviamente, como você falou, um Cacau Show, um Girafas da vida, esses caras, o Burger King, eles entregam muito isso, né? Então, a pequenininha não tem. Então, a gente entrega por elas. Então, a gente faz esse trabalho. Quando a gente acaba essas 4 etapas, que eu chamo, né, etapas de estruturação, aí vem a etapa boa que entra vocês, que é a estratégia de marketing para captar o franqueado correto e a estratégia comercial para fazer com que esse cara que chegou, né, esse candidato que chegou pelo nosso marketing, né, ou, obviamente, que a gente fala muito, né, nessa parte de captação, tanto inbound ou outbound, chegou esse lead, ele tem que ser tratado. Aí entra a escola de vendas, como eu falei aqui, por exemplo, que é outro parceiro, que é o Malavota. Então, o que eu faço? O meu comercial, meu time comercial, que também é interno, ele tem que saber tratar bem esse lead, senão ele pode perder esse lead. Né? Entender qual o perfil ideal dele. Então, do mesmo jeito que vocês fazem aqui o perfil do ponto ideal, eu tenho que ter o perfil da marca ideal para aquele franqueado. Então, eu tenho uma série de marcas lá dentro da nossa estrutura e a gente entende perfil pessoal, perfil financeiro. Né? Então, às vezes a pessoa fala, mas ele tem dinheiro e ele tem o perfil para a marca. Mas aí ele mora, vamos botar aqui um bairro, né? aqui em Porto Alegre. Aí ele mora no centro de Porto Alegre, mas você quer botar em Alvorada, para o cara ir trabalhar todo dia. Todo dia vai levar 1 hora para ir voltar e tal, dependendo do trânsito. Esse cara cansa. Então, tem uma estratégia para isso. Né? E aí, obviamente, entra vocês. Então, a gente tem que ter o perfil do franqueado ideal, tanto perfil pessoal como financeiro, mas também a parte do ponto importa muito. Então, dentro da nossa área comercial, a gente se importa muito com isso, mas eu não consigo ter uma estrutura, ou não é que eu não consigo, não interessa ter uma estrutura que vocês fazem melhor. Eu não vou ter um urbanista lá dentro para analisar, para fazer e tal. Então, aí que vem as parcerias, vem vocês. Então, resumindo um pouco aqui do que vocês me perguntaram fora do ar e eu estou respondendo, o que a gente faz para o mercado de franquia? A gente pega pequenas e médias marcas que ainda não se transformaram ou não são franquias, a gente faz toda essa estruturação, inclusive depois para a expansão, porque aí eu tenho time que faz o time de expansão só de venda, né, para vender franquias de cada marca que a gente está ali dentro. Então, basicamente, a gente faz toda essa estruturação e depois toda a parte de expansão das marcas, entendeu? Isso é bom, porque tem uma coisa que tu falou que me chamou a atenção. Tu já tinha me falado, já tinha explicado, só que agora para mim ficou bem mais claro. Que é a parte do... o que normalmente a gente vê no mercado de franquia, tu deve estar acostumado, bom, beleza, tem ali a estruturação, fez a COF, fez a estrutura básica de como vender, e o pessoal foca na venda da franquia e localização de ponto, venda da franquia e localização de ponto. E o que mais a gente tem visto, principalmente nos últimos anos ali, que a gente está um pouco maior, né, a gente está com um volume de clientes bem maior, é que tem muita franquia que às vezes ela não cuidou da parte operacional, dos processos inteiros. Perfeito. E muito caso a gente já pegou assim que tá num lugar bom, o lugar é fabuloso, maravilhoso e não performa. E aí tu vê assim, o franqueado fica frustrado, o cara começa a perder tesão pelo negócio, o franqueado não aguenta, o franqueador não consegue resolver, porque aí vai lá, vamos fazer uma campanha de Instagram, mas é o processo. Assim, o produto é bom, a marca é boa, mas na hora de transportar do produto para a marca e fazer aquela questão ser replicável e a loja performar, que é o que um Burger King faz, é o que o McDonald's, é o que um TT Burger faz, falta processo. E aí tu vê assim, é uma casca, parece. Sim. Então, a gente já pegou um monte de cliente que, assim, um deles a gente tinha, o pessoal, eu ouvi de uma franqueada, ela falou assim, todos os franqueados mais antigos da marca já fecharam. Ela falou, eu sou a mais antiga e eu tô falindo. A gente avaliou o ponto dela e falei, peraí... O ponto é bom, né? Mas, Francisco, assim, complementando um pouco o que você está falando, o legal, aí você falou numa marca nossa, TT Burger. Tanto o TT quanto o Reserva, fazendo a parte de expansão da Reserva,
Cara, eles são tão criteriosos e às vezes não adianta. Para você abrir uma reserva ou abrir um TT Burger, é um valor relativamente expressivo, né? Você já está falando mais de 1 milhão, na casa de 1 milhão para você abrir uma franquia. Porque tem muita franquia, tem micro franquia de 30, 40 mil. Não, tu já tá dentro dos 1%, 2% do franchise. É isso. Então é a mosca azul, né? Aquela coisa do se encontrar ali. Mesmo assim, eles são muito criteriosos. Para não dizer que eles são até, assim, muito exigentes, mas estão corretos. Então, a gente trabalha dessa forma. Quando eu falo em expandir uma marca, normalmente falam expandir de qualquer jeito, né? Então, a BF, né? Eu sou diretor de relacionamento de novos negócios da BF Rio, então eu vejo muito isso lá dentro, né? A BF ela tem uma preocupação muito grande com isso, né? Por isso que tem o Conselho de Ética da BF, né? O Conselho de Ética, ele preza muito isso, né? Ele tem que entender, quando você vai entrar com uma empresa para cadastrar a empresa na BF, isso a gente faz mensalmente, né? Porque todo mês a gente coloca algumas marcas, né? Entrega algumas marcas no mercado. A gente coloca ali, porque eu começo... Todo esse processo leva alguns meses. Dependendo, leva em torno de 5, 6 meses para ficar tudo pronto. Tem marcas que a gente demora mais tempo para poder sair a coisa bem feita, né? A gente não fica ali na correria, vamos entregar rápido porque custa, né? O homem-hora tá ali. Não tem essa. Ali na Wings, cara, a gente faz o tempo que tem a necessidade para poder a coisa rodar e ficar direito. Porque quando você chega na BF, você encontra um conselho de ética. Ali o conselho, ele está preocupado para entender se aquela empresa vai entregar realmente para o franqueado as coisas corretas, né? Então, a gente passa ali por toda a parte de análise de processo, que é importantíssimo, entender se tem todos os processos corretos ou não. A parte financeira, se a franquia ela está entregando para aquele novo franqueado, os valores que ela está ofertando são corretos. Porque às vezes você tem muita marca que, infelizmente, né, dentro do mercado de franquia acontece, que oferece gato por lebre. Abra a unidade tal, marca tal por 99 mil. O cara, ele fecha, ele paga uma taxa de franquia, ele começa, quando ele vai ver, já gastou 200. Aí ele já não tem dinheiro, já entra endividado, porque ele vai para o banco para poder complementar o que ele não tem. Que ele já começou, né? Tem que fazer. E já tem que ir. Ou às vezes nem abre. Então tem marca que às vezes tem franquia de certas marcas que às vezes nem consegue abrir. Já tem que repassar. Já tem que pegar um novo para tentar pegar dali do meio do caminho, complementar e tal. E aí, como você falou, Francisco, esses critérios dentro da nossa formatação, a gente faz muito, né? Muito preciso e muito profundo essa parte de processo e manuais, porque eu tenho manual, inclusive, tem marcas que vocês de repente sofrem, que vocês veem, vocês acham um ponto, e não tem um manual nem de abertura de loja, né? Um checklist, né, de implantação de loja. Então, eu tenho checklist de implantação. Então, a marca que formata com a gente tem um checklist para implantar com um determinado franqueado. Então, se o João for abrir uma loja aqui no centro de Porto Alegre, né, de um TT Burger, de qualquer marca que a gente tem lá, o que ele vai receber? Um checklist de implantação. Ele tem um passo a passo. O que ele faz no primeiro momento que ele vira franqueado? Ele tem que abrir uma empresa. Então, ele tem que procurar um arquiteto, um contador. O que ele tem que fazer para abrir a loja? Ele tem que ir no arquiteto da marca, né, para poder ter o projeto. E assim vai seguindo. Então, a gente tem lá um cronogramazinho semanal do que aquele franqueado tem que fazer para ele não perder. Porque, às vezes, você vai trabalhar com shopping. Né? Então, shopping, você lá ganha 2 ou 3 meses de carência no aluguel para começar a fazer a obra. Se você não fizer um trabalho bem feito, aquele franqueado, às vezes, ele está lá com 4, 5, 6 meses e não abriu a loja. Já está pagando aluguel e ainda não conseguiu abrir a loja porque não tem essa coisa organizada. Então, a gente batalha bastante diariamente para ter isso bem feito para cada marca, para cada franqueada entrar e ter esse suporte, entendeu? Isso é muito comum, porque a gente vê, inclusive, estudos que a gente entrega que são, cara, entregues num período onde a gente conduz o processo de escolha de ponto em 2 semanas e meia, 3 semanas. O cara, na hora, acha, nossa, não, mas isso é muito. E a gente vai checar 3, 4 meses depois, 5 meses depois, o cara não tem aberto. Eu vejo, eu ia te perguntar isso, como ABF, às vezes é até difícil, né? Porque são muitas franquias no Brasil. Sim. Muitas marcas novas a todo minuto, quase, né? Todo mês tem formatação nova, o que é bom, né? O crescimento do mercado em geral. Mas é difícil da gente fazer esse filtro, né? E como franqueado, se tem algum franqueado que tá olhando, é difícil dele fazer o filtro. Como é que eu sei que esse cara tá me prometendo? Porque na hora da venda parece ser muito bonito. O time de venda é muito bonito, as apresentações são muito bonitas. O cara, assim, tem muito da fala também, tu pode mostrar a performance, mas
tá no anúncio, fatura até 1 milhão por ano. Às vezes o cara nem leu até, o cara fala, pô, vou faturar 1 milhão por ano, o cara bate uma conta de cabeça, às vezes tem nem gente que bate uma conta de cabeça. Sim. É difícil com a ABF tu fazer esse filtro de marcas que realmente estão ali para fazer o franqueado faturar e marcas que estão ali para, que a gente vê às vezes, e a gente descobre depois, né, de fazer parceria com a marca, que são marcas que estão ali para ganhar a taxa de franquia e vender essa marca no futuro. Vender, chega a 300 unidades, vende e já era. Ganha dinheiro e azar. Ó, eu tenho danoso, que... né? Depois eu vou te mostrar, vocês vão ver. Eu fiz dei uma entrevista no Pequenas Empresas e Grandes Negócios pro jornalista Paulo Gratão. Só porque ele fala muito, né, sobre acho que ele que é o responsável lá na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, falando sobre empreendedorismo, negócio, franchising, né? Então eu vejo ele... Cara, as perguntas dele foram perguntas muito boas, né? Foram perguntas inteligentes. Então, uma das principais preocupações, perguntas que ele teve preocupação foi o perfil de franqueado. Né? Então, às vezes, quando você vai, e eu disse, né? A marca procura uma empresa para formatar, para estruturar. Mas essa empresa, ela não tem o know-how, ou ela não tem essa estruturação toda, entrega o básico. A entrega básica, às vezes, falha nesse tipo de coisa. Então, bate lá na ponta, como são vocês na ponta. Então, normalmente, os problemas que acontecem quando você vai ver que uma franquia, ou ela não consegue ficar muito tempo aberta, ela fecha, ou às vezes nem abre, né? Como vocês falaram aqui. Um dos grandes problemas é a escolha do franqueado. Mas não é porque o franqueado seja ruim. Às vezes o franqueado ele não tem o perfil ideal para aquela marca. Né? Então, se você não fizer uma análise bem feita, a franquia, se quiser só vender por vender, e aí que é o franchise consciente, né? Que é o que a BF está batendo muito hoje e tal, a gente fala muito disso. Né? Então, quem faz expansão, né? ou essas empresas que são especializadas até aceleradoras, se não tomarem cuidado e não trabalharem bem isso, claro que eu sou vendedor, né? Como eu falei aqui no início, 30 anos de venda. Eu quero vender, mas eu não quero vender a qualquer preço. Eu quero vender consciente, eu quero vender fazendo a coisa correta, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ter preocupação é o perfil do franqueado ideal. Então, se aquele candidato ele tem realmente perfil para aquela marca, e aí entra, né, como eu falei um pouquinho aqui do lado passado, o primeiro momento que eu fui ver o que era para fazer uma imersão do candidato antes dele entrar na franqueadora, ele ir lá e fazer um trabalho para entender a operação, ele vai lá e faz lá um dia, né, interno na marca, e foi o Girafas. Né? Então, peraí, vamos lá botar esse cara, já está pré-aprovado, mas deixa ele lá. Vamos passar lá um dia, né, para ele poder entender se é isso mesmo que ele quer ou não. Não é nem para provar o candidato. Eu ouvia muito isso, né? O Eduardo falava isso. Cara, eu não estou aqui só para aprovar, eu estou aqui para entender se esse franqueado se ele tem sinergia realmente. Se ele passar um dia todo, né, fazendo uma imersão lá na minha loja, se ele vê que aquilo que ele vai ter para a vida dele, pelo menos ao longo dos próximos 5 anos, aí é legal. Quando acaba, né, de fazer aquele test drive, né, porque algumas marcas chamam de test drive, né? Eles, inclusive, o Girafa chama de test drive. Isso é muito bom, cara. Isso é muito importante. Porque senão o franqueado ele só conhece a marca por ser consumidor. Mas ele não conhece a marca por trás dos bastidores. Faz o test drive com aquele cara. Fica ali com ele, né, um dia inteiro para ele entender se é aquilo que ele quer mesmo ou não. Óbvio que aí também a marca ela vai fazer a análise. Pô, ele não tem nada a ver com isso. Mas vai muito do franqueado também. Ele vai chegar ali. Será que ele vai querer ficar numa operação de alimentação? Ou uma dona não vai poder ter uma unha pintada, não vai poder ficar andando com anel, com um monte de brinco e tudo mais e tal. Então, essas situações são legais que nem todo mundo faz no início. Então, a gente coloca isso na nossa formação, inclusive, entendeu? A gente tem histórias de pessoal da Arcos Dourados, né? Quem não conhece é o pessoal do McDonald's, que também, inclusive, faz mais de um dia. O cara fica em teste. Às vezes, tem franquias que começam também com um contrato de 1 ano, depois avaliam, depois desse primeiro ano, se vão fazer o repasse da loja, vão seguir na franquia do cara, porque às vezes não performa por motivos de, putz, até fiz o test drive, mas realmente não performou, o cara mudou de opinião. E eu vejo uma dificuldade, muitas vezes, das marcas pequenas de conseguirem ter capital, tempo, paciência
para fazer com que a primeira, segunda, terceira unidade já tenham isso. Muitas vezes tem uma questão, cara, mas aí eu vou ter que pagar uma passagem pro cara, o cara vai ter que pagar a passagem, ele já não vai vir, porque daqui a pouco eu não moro na São Paulo capital, daqui a pouco eu moro no Ribeirão Preto, já no interior, que a gente tem que viajar, ou eu moro no sul, ou moro no Nordeste. Então, às vezes, eu vejo dinheiro também. Então, isso que você está falando, assim, aí que entra um estudo na parte de estruturação da marca bem feito, né? Tem que caber isso. Então, não adianta você tentar vender uma coisa e depois entregar outra. A gente está falando que quem nos uniu aqui agora, né, para essa nossa reaproximação foi o TT Burger, cliente de vocês e marca que a gente formatou e faz expansão hoje. O TT Burger, e com razão, ele trabalha e exige que o franqueado fique 15 dias no Rio de Janeiro, na central de treinamento dele. E, então, agora, recente, né? Foi os franqueados que vão estar inaugurando Porto Alegre, tava lá o casal. Os dois donos da marca, né? Os dois donos da franquia, lá dentro, trabalhando. E são empresários grandes aqui de Porto Alegre. Tem vários negócios. E aí foi exigido que eles fossem lá e ficassem 15 dias operando uma loja. Fazendo de tudo, de atendimento a fazer o hambúrguer na chapa. Entendeu? Porque isso é importante. Para que quando ele comece a operação dele, ele saiba fazer. Ele saiba, né, coordenar isso com seus colaboradores ali no dia a dia. Né? Não é só eu comprei a franquia e pronto, a franquia vai rodar sozinha. Ou o franqueador vai trabalhar por mim aqui. Não vai. Então, você tem que ter esse tipo de coisa. Então, no caso ali do TT, no nosso plano de negócio, já está incluído, por isso que tem um valor, né, separado ali para treinamento. Para que ele tenha e fique lá 15 dias hospedado no Rio. Passagem aérea, hospedado, alimentação e tal. Mas é preciso. Né? Ele vai deixar de estar fazendo alguma outra coisa né, durante 15 dias para estar lá em treinamento. Então, isso é um negócio que a gente coloca na nossa formatação, em todas as marcas que a gente formata, porque é muito importante, né? E às vezes eu vejo que eu sinto, eu não sei se tu sente isso, tá? Que algumas marcas têm algum certo medo, principalmente quando já consolidadas, não é a primeira unidade que elas estão vendendo, então já estou falando de uma franquia de 15, 20 unidades para cima, de aumentar a taxa de franquia por medo de mercado, eu acho, que eu vejo. Que é o seguinte, cara, não, mas peraí, o meu concorrente principal ou secundário tá cobrando ali, vamos lá, 40 mil, 50 mil de taxa de franquia, eu não vou botar a minha em 60. E aí eu fico pensando assim, tá, mas como é que é o teu posicionamento de mercado? Porque uma franquia, assim, para mim é claro, né? Talvez para o cliente final não esteja. Porque assim, cara, para mim uma franquia que coloca 30 mil como taxa de franquia é uma franquia que vai te entregar 30 mil em suporte e implementação. Uma franquia que coloca 60 mil taxa de franquia, em tese, é uma franquia que vai te entregar o dobro em relação a suporte. Mas nem sei, João, assim, o que a gente faz, né? Vamos lá. Ao longo desses anos todos, como é que a gente elege e entende quanto vai cobrar uma taxa de franquia? Como a gente falou, às vezes expertise, né, faz a diferença ali naquele momento. A maioria das empresas que formatam vão só pelo mercado. Então, eu tenho uma concorrência, né? Eu tenho lá uma marca e vou ver a concorrência. Qual o valor de taxa de franquia que os concorrentes daquela marca cobram? 30 mil? Então, normalmente fala, olha, você também tem que cobrar 30 mil. Só que eles esquecem 2 outros fatores muito importantes que a gente leva muito em consideração, que a gente chama de valores objetivos e valores subjetivos. O que é o valor objetivo? Quando a gente faz a parte financeira daquela marca, a estruturação financeira na formatação, a gente entende objetivamente se dá dinheiro ou não dá, se tem retorno ou não tem. Então é muito simples. Poxa, se você tem um valor de retorno relativamente baixo, espremido, não tem como cobrar uma taxa de franquia muito alta, porque senão o payback vai demorar muito tempo. Né? E principalmente a parte de royalties e fundo de promoção. Né, de publicidade. Se eu tenho ali já uma margem espremida, eu não tenho como botar um royalties muito alto. Senão a franqueadora vai estar talvez ganhando até mais do que o próprio franqueado ali naquele momento. E não fica a coisa tão convidativa e atrativa, e o franqueado não vai querer fechar. Então, o valor objetivo é uma coisa. Agora, onde eu gosto de trabalhar muito, aí vem um pouco a veia de marketing, a veia comercial, é o valor subjetivo do negócio. Então, quando a marca começa a trabalhar com a gente, a formatação, a gente já faz todo um trabalho ao longo daqueles 5, 6 meses com ela, para ela conseguir se firmar e trabalhar o valor de mercado, de posicionamento de marca. Aí a gente fala, cara, vamos agregar valor para você? Porque se você não agregar valor, você lá na frente, quando for vender franquia, você só vai estar falando sobre valor objetivo. Quanto deixa, quanto não deixa. Aí você começa a falar de preço.
não de valor, concorda? Então, a questão do preço final ali é isso que você está falando. As marcas, elas só se importam muito em ser competitivas no valor de taxa de franquia. Mas elas esquecem no valor subjetivo, que elas deveriam se posicionar. E a gente já está falando aqui de algumas marcas que fazem muito isso, né? Tem uma marca que, por acaso agora, né, e já está se tornando cliente de vocês também, que eu trouxe, né, e apresentei para vocês, que é a marca Vá Viver, né? Vá Viver, né? Primeiro Viver. ótimo case da parceria, inclusive. Da primeiro case. Vocês fizeram todo o estudo e tal, né? Então, é VAVIVE, Vá Viver. O que é Vá Viver? É uma empresa, e aí a gente vem como micro franquia, né? Porque é um valor acessível, é uma empresa que faz a parte toda de limpeza, né? De casas. Só que eles se posicionam num público mais elevado, né? Então, é público AB. E o que a Vá Viver já faz hoje? É uma empresa já grande, tem sede no Rio e filial em São Paulo, né? Já atende muito bem o mercado Rio e São Paulo, que são as principais capitais, e agora a gente vai crescer para o Brasil todo como franquia. Mesmo sendo micro franquia, ela se importou nesse tipo de situação. Então, os sócios da empresa, eles estão preocupados com um crescimento sustentável. Então, eles não querem só cobrar uma taxa de franquia e pronto. Então, tem todo um trabalho que dentro dessa taxa tem a parte de treinamento, que é importantíssimo para o cliente final, já que você trabalha com um público mais seleto, você não vai entrar numa casa de uma pessoa que ela é mais exigente, né? E trabalha de qualquer jeito. A pessoa, né, o funcionário depois, né, ou o franqueado, né, da marca, ela tem que saber se portar, tem que saber entrar na casa das pessoas, né? Então, tem toda essa preocupação. E aí, é o que a gente estava falando. Isso tudo é visto lá atrás. Isso tudo é visto e colocado isso em manuais, né? A gente começa a fazer um trabalho bacana para que tenha um crescimento bem organizado e bem feito, entendeu? E tu cresça para um local que tem potencial. Explica para a gente, inclusive, Francisco, para fazer essa conexão. Sim. Como é que foi esse trabalho para viver, inclusive, que a gente fez em conjunto? O que a gente fez foi praticamente analisar o potencial de mercado. Ela tinha bem estratificada. A Vá Viver tinha... Só eu escrevi errado no relatório. Escrevi Vai Viver, eu tenho que arrumar isso. Numa das páginas eu escrevi errado. Mas assim, ela tinha bem estratificado. Municípios pequenos, médios e grandes. Então, eles já tinham essa parte bem definida. Uhum. A gente avaliou pelo perfil que era público AB, só que a gente botou C1 também. A gente botou aqui, de repente, pelo público, pelo valor que eles botaram, que era 160 a diária, era um valor relativamente bem acessível. Sim, sim. Então, a gente, 160 a diária tá bom. Assim, você pega até o público C também? Pega o público C também. Porque, de repente, a pessoa vou pegar uma vez por semana. É barato pra caramba isso, pra limpeza. Então, a gente pegou e analisou. Então, a gente viu o tamanho de mercado que tinha dessas pessoas, da faixa de renda que eles queriam. Só que a gente avaliou outra coisa. Como eles estratificaram o tamanho de cidade, isso normalmente não é todo mundo que faz. Então, a gente notou que a gente tinha que mudar os pesos para cada tipo de cidade. Então, se eu tenho cidade pequena, eu vou ter que trabalhar uma precificação ali. Eu vou ter que trabalhar uma realidade. Porque uma cidade pequena, tem muito pouca gente classe A. É muita gente classe C, porque classe C numa cidade pequena tem um padrão de consumo que a classe B e no Rio tem. Então, isso a gente foi trabalhando. E aí, a gente dividiu o país em 4 divisões por tamanhos. Depois, a gente dividiu essas 4 divisões por potencial. E aí, de potencial, a gente dividiu por quantidade de unidades. Acabou ficando, obviamente, São Paulo, uma tonelada de cidade. Rio de Janeiro também, um monte de cidade. E aí, a gente notou que ficou Sudeste... Sul, Nordeste e Centro-Oeste, mas em potencial proporcional ficou Sudeste, Sul e Centro-Oeste. As melhores regiões. O Centro-Oeste é uma região muito boa do país. Muito. É pouca gente, mas tá borbulhando. Capital, né? Você tem... Tira até Brasília, mas assim, tu tem Rondonópolis Rondonópolis é em Mato Grosso, eu acho. Então, tu tem Rondonópolis, tem um monte de cidadezinha. Sim. 100 e poucos habitantes. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, tu estava falando sobre a questão de venda. E a gente tem vendo que as franquias têm a meta de venda, né? Tu tem que vender franquia para bater meta. Isso é a dor de todo mundo aqui dessa mesa, que a gente tem a dor de bater meta até o final do mês. Mas muitas vezes a franquia, a gente vê várias franquias, não clientes nossos, mas a gente vê assim no mercado, que o pessoal doura a pílula. Fala assim, não, tu vai gastar 300 mil para implementar essa loja. E, na verdade, vai dar aqui $500 mil às vezes. Então, o negócio é eles dão aquela douradinha, dão aquela maciada, chega o franqueado totalmente desqualificado
e gera uma baita de uma dor de cabeça depois para a marca. O que tu, na tua opinião, tu prefere não bater meta, mas qualificar e ter franqueados, tu vai até o fim no processo? Ou bater meta e ficar com aqueles 300 franqueados ali parados? Modéstia à parte falando, eu prefiro falar a verdade e bater meta. Então, assim, é difícil, mas só que aí você tem diversas formas, né, de estar fazendo esse trabalho. Eu falei ali no início sobre as parcerias que a gente tem internas, como são vocês, né? Isso foi uma coisa que eu comecei a construir ao longo dos anos e da Wings para cá, ficou muito latente, a gente está trabalhando muito forte. Vocês são promovedores de negócio para mim, para vender franquia, por exemplo. Se você tem um franqueado de uma marca específica que vocês estão atendendo numa região, vocês estão vendo que aquele franqueado ter potencial de ter já um segundo negócio, para onde é que vocês vão indicar esse cara? Cara, olha, vai lá na Wings, que eles têm várias marcas bacanas, marcas legais de posicionamento bacana, que eles podem trazer alguma coisa, eles vão entender o teu mercado e vão entender a tua região, do que cabe bem aqui para você errar menos ou tentar não errar. Você vai me mandar esse cara. Aí obviamente, eu já tenho um franqueado mega qualificado. Você não vai me mandar um cara que está fechando tendo problema, concorda? Você está me mandando lá um candidato à franquia que já é franqueado de alguma marca potencial. Então, isso eu já tenho bastante com vocês aqui. Eu tenho outros parceiros aí, como a gente estava falando aqui, né, no início, o Marcelo Marani, que é dono de restaurante. Ele é um mega consultor, um dos maiores consultores da área de gastronomia e restaurante, né? E ele trabalha e tem pessoas com ele lá, né, o cliente dele, que são franqueados de várias marcas, que tem potencial, e ele, quando ele vê que aquele cara está precisando não, está querendo abrir um novo negócio, ele manda para quem? Para o parceiro dele, que sou eu, que é o Wings Comp, que é qualificado, vai trazer uma marca qualificada para ele, que ele não vai querer errar, ele não vai querer indicar qualquer um, porque senão depois aquele cliente dele lá, o mentorado dele, vai reclamar. Eu tenho um outro parceiro grande, né, que é o José André. O Zé André, ele foi muitos anos da Febracis, né? Quem acho que conhece Paulo Vieira e tal. O Zé André, ele foi o responsável, né? O sócio da Febracis Rio de Janeiro e Portugal. Ele tem muito mentorado. O Zé me manda cliente toda hora. Por quê? Porque às vezes ele tem lá um cara que ele é dono de uma empresa específica e o cara quer diversificar. Ele quer comprar uma franquia. Aí ele vai mandar para quem? Para mim. Porque ele sabe que eu vou entregar o melhor possível. Eu não vou vender qualquer coisa para aquele mentorado dele. Então, para não falar de todos aqui, senão eu vou fazer propaganda de todos os meus parceiros. Mas, como eu falo de vocês, né, hoje, né, já em outros lugares. Então, assim, isso foi uma forma, foi uma estratégia que eu comecei a montar lá atrás. E como você fez bem, Francisco, contratar o João, que é um cara top, né? Você tem que pegar um cara igual a desse aqui e replicar, não tem jeito. Mas é que é difícil, não tô É difícil, né? disponível. Difícil. Ainda mais artista. Exato. Mas se a gente pega um cara desse, que você faz dentro da empresa, né, e profissionaliza a área de parcerias, então hoje eu profissionalizei dentro da Wings a área de parcerias. Então, só isso já traz muito. Claro, aí você tem a parte de tráfego pago, né, que é a força muito grande, você tem que estudar muito para isso. Aí, como falando aqui do Malavota, né? Você qualificar e profissionalizar a sua área comercial é importantíssimo. Né? Então, eu me arrisco a dizer que eu não sou uma empresa de formatação. A Wings é uma empresa de expansão, então é vendas, que faz muito bem um trabalho de excelência de formatação, né? e de franchising. Então, quando as empresas começarem a entender que a venda ela tem que ser vista diferente. Não é só pegar, aí você qualifica, vamos lá, né? Vou dar um exemplo aqui. Aí você, na tua área financeira da tua empresa, quem você quer que trabalhe e tome conta do seu dinheiro? Você quer que tome conta do seu dinheiro um cara qualificado. Então, você vai trazer, né, um cara formado em economia, ou administração e tudo mais. Por que você vai tratar a tua área comercial de... bota esse cara aí, pega esse cara que é amigo aí, ou primo não sei de quem, bota ele ali para tocar. Não, você tem que trabalhar a área comercial com a mesma visão profissional de qualquer outra área. E aí sim você vai conseguir bater meta, como você estava falando, com qualidade. Eu não estou botando qualquer um para vender. Para participar da minha área comercial, o cara tem que ser muito bom, porque é ele que irriga o resto. Né? Então, eu não posso trazer um cliente ruim, a gente não pode fazer, né, uma expansão ruim, porque senão a marca que a gente faz expansão na Wings, vai o primeiro, vai o segundo e fala, pô, cara, tu vende para qualquer um, muito ruim.
ela vai embora. Ou a empresa entendeu? terceira tem que ser muito boa, porque às vezes, obviamente, tem no mercado, tem de tudo. Então tem gente que se aproveita, não, eu faço tua venda e tá lá para realmente né, ganhar esse comissionamento na venda da franquia porque ele fez a venda. E aí tá trabalhando volume. Então, muito cuidado também, não só interno como externo. Não, é dessa forma que a gente trabalha, tá? A Wings, como é que a Wings ganha fazendo expansão? Tendo um percentual de comissionamento da taxa de franquia. É assim que a gente ganha dinheiro, tá? Só que, como a gente falou, eu não vendo de qualquer forma. A gente se importa por quê? Porque senão volta pra gente. Né? Tu não cria uma empresa que tá aqui daqui a 5 anos. Eu acho que isso é uma visão. Cara, há quanto tempo tá atendendo as marcas que tá atendendo? Isso aí. Isso faz muita diferença. E eu acho que tem um outro segredo, além de realmente quanto tempo tá atendendo, porque isso mostra que tu tem feito um trabalho bom, senão a marca já teria saído. Então, às vezes tem, né? Eu conheço várias marcas que falam assim, troquei de empresa de marketing, troquei de empresa de vendas. E aí o cara pipoca entre 3, 4 empresas, 5 empresas até achar uma que ele vai ficar. Sim. Às vezes acontece, no mercado tem de tudo. Mas tem outro segredo que eu acho que é importante ressaltar aqui, principalmente para quem está ouvindo, que é ter metas coerentes baseado no potencial de mercado que realmente existe. Com certeza. E eu acho que isso talvez é uma coisa que a gente... cara, preciso ter uma venda boa, preciso ter metodologia, tratar a área comercial de uma forma profissional, mas não adianta nada eu chegar e falar assim, cara, eu tenho potencial, que é o estudo que a gente faz, que é uma eu gosto de chamar, a gente chama ele de melhores cidades, eu gosto de chamar, que é esse da VVV, né, que a gente estava explicando, eu gosto de chamar ele de mapeamento de capacidades e prioridades. Tu vai entender qual é a tua capacidade de unidades por cada um dos 5.000 municípios no Brasil e qual é a tua prioridade. Primeiro tá para cá, depois para lá, depois para lá, depois para lá. Muita gente fala do crescimento, né, na elipse perto de onde tu tá. Legal, também. Mas vai chegar um cara e vai te perguntar se essa cidade tem potencial. Tu fala o que para ele? Abre em Laje, Santa Catarina ou não abre em Laje, Santa Catarina? Tu não pode abrir 0,5 unidades em Laje. Tem potencial para 0,8 unidade. Não pode abrir 0,8 unidade. Tem que abrir uma, porque o cara não vai faturar 0,8. O cara tem que faturar como uma para ter o nível de rentabilidade. Então, João, isso aí, ó, o que você está falando é muito importante na estratégia de expansão, com certeza. A gente vive disso, né? Eu vivo de venda. Então, assim, dentro da venda em si, lá atrás, por isso eu falo que a venda ela tem que ser olhada diferente. A venda para mim hoje, cara, eu tenho 30 anos de venda. Quando eu comecei, era aquela coisa assim, tem que ser vendedor, tem que estar na veia, né? Tem que ser aquela coisa muito... cresci, então já nasci para isso. Aí, vamos vender de qualquer jeito. Para mim, hoje a venda não é mais isso. Ao longo dos anos, né? E mais recentemente, né? Eu falo de 4, 5 anos para cá, comecei a ver que a venda, ela é treinável, é processo. Então, quando a gente bota isso em processo, o risco de errar é menor. Então, isso que a gente está falando aqui, de chegar no franqueado ideal, no ponto ideal, na marca ideal, isso tudo é processo. Se você seguir aquele processinho, né, por isso que a gente fala, né, você tem CRM. Tem empresa de venda que não trabalha com CRM, continua trabalhando lá com caderninho, né, ou no Excel. Então, se você não colocar lá em CRM, você não entender o perfil, você não conseguir ver um histórico disso, né, porque aí você estava falando sobre oportunidade e potencial. Porque senão você só vai ficar em cima da oportunidade, você não vai ver o potencial, tanto do franqueado como da marca. Então, se você me fala assim, Humberto, eu tenho uma marca que você está formatando, ela é de São Paulo. Vamos crescer por onde? Óbvio que a primeira ideia é você crescer em espiral, você crescer de dentro para fora. Né? Vamos começar por São Paulo. Por quê? Entende-se? Que a marca ela vai ter estrutura, aí é o potencial de crescimento para atender ali. Não adianta abrir, vai surgir, porque o tráfego pago você pode bater no Brasil todo, vai surgir um franqueado para Recife. Como é que essa marca vai atender em Recife? Ela vai ter logística, ela vai ter supervisão, ela vai ter marketing, que ela vai conseguir localmente trabalhar. Então, a gente tem que unir muito isso. Aí que é a tal da inteligência. É unir a oportunidade com o potencial do negócio. Né? Ou o potencial até do próprio franqueado. Então, quando você une as duas coisas, oportunidade com potencial, a chance de crescer bem feito é bem grande. Como né? é que ele vai fazer a escolha de ponto em Recife? É isso. Não, eu concordo, porque esse estudo de melhores cidades, por exemplo, que é essa inteligência de quantas unidades pode ter e aonde, eu falo muito que ele é um produto perfeito para a formatação. Muita marca faz com a gente depois da formatação, porque esse cara muitas vezes... em outras, né, empresas, ele acaba formatando e não, vamos lá, vamos crescer primeiro perto, então vamos crescer primeiro se tu é de São Paulo capital, vamos crescer primeiro São Paulo capital, região metropolitana e cidades mais pertinho, né, que Campinas, por exemplo, e aí depois a gente vai vendo.
E esse depois a gente vai vendo, acontece. Então passa, nem que seja 1 ano, 2 anos, o cara tá recebendo candidato do interior da Bahia, tá recebendo candidato do Centro-Oeste, que tem bastante. Claro. A gente tava com um candidato que a gente tá vendo, uma cidade que era Alto de Garças. Se tem alguém de Alto de Garças ouvindo, comenta aí, porque é uma cidade muito pequena. Sim. E a dúvida era, cara, como assim? Peraí, freia. Consigo entrar aqui ou não? E aí, quando tu dá um passo atrás, fala assim, cara, desde a minha formatação, eu já sei exatamente qual cidade que eu tenho e não tenho potencial. Eu não estou gastando com marketing para cidades. Não vai chegar franqueado daqui a pouco de uma cidade que eu não tenho potencial. Se eu não consigo abrir em Estrela, no interior do Rio Grande do Sul, não vai chegar franqueado de Estrela, porque eu não vou nem mandar tráfego para lá. Perfeito. Então, essa prioridade e essa capacidade antes... Cara, são dados que a gente, obviamente, normalmente a gente atualiza anualmente, principalmente o número de empresas de cada cidade, mas são dados que vêm de Censo IBGE 2022. Esses Censo IBGE 2022 são dados mais frescos que a gente vai ter talvez até 2030. Perfeito. Então, assim, cara, vamos fazer isso agora, porque tu vai ter isso pronto para os seus próximos 2024, 2026, pelo menos anos de expansão. Vai chegar. Ontem, quando eu estava com o Francisco, né, a gente fazendo um call, eu perguntei para ele, falei, Francisco, se você falar assim, pô, é um consultor pedindo consultoria? Claro, por que não? Né? Você é especializado no teu negócio. Eu cheguei para ele e falei, Francisco, depois desse tempo todo, eu sei onde eu preciso expandir, eu sei onde tem mais clientes para formatar a franquia, né, potencial, mas eu quero um estudo mais aprofundado, um estudo profissional para isso. Você faz para mim? Ele, claro, vou fazer. Né? Quando a gente falou... Eu não consegui fazer até hoje, eu até peço desculpas. Não, mas você falou, amanhã eu já te dou... Falei, pô, se for tão rápido assim, maravilha. Mas, então, obviamente, por quê? Porque a gente precisa fazer esse trabalho para poder ser mais assertivo. Senão, o capital não é infinito. Então, o capital da Wings, né, o que eu tenho ali, eu já tenho uma previsão de investimento para tráfego. Pô, eu quero ser mais assertivo. E eu vou ser, se você me ajudar ali a entender aquele perfil que eu falei, né? De marcas, né? Perfil de marca, até de tipo de produto, segmento e tal. Então, você vai buscar e vai conseguir. Cara, Humberto, investe mais no tráfego, porque nessa região tem mais marcas que estão aptas ou estão prontas ou já estão lá no momento de virar rede de franquia. Investe nessa região, que aqui tem muito mais pessoas querendo comprar franquia. Né? Então, e aí a gente vai... entrando no nicho do nicho, né? E é legal que a gente consegue, porque eu consigo tirar o número de empresas por cidade de tal porte, de tal segmento. Então, eu vou te falar assim, cara, se você está mirando para alimentação, desse porte aqui especificamente, cara, essa aqui é o top 10 cidades. Você está olhando para varejo deste porte aqui, esse outro top 10 é um top 10 cidade. Isso é legal até para tu fazer segmentação. Aí a gente está entrando em várias estratégias. Mas aí tu vai segmentar, vai colocar uma campanha específica para, vire uma franquia de alimentação nessas cidades. Claro. Então, uma arte diferente, um pitch diferente, vire uma franquia de varejo nessas outras cidades específicas de marketing. E tem um caso que é bacana, que foi até essa semana, foi acho que ontem, que é um trabalho que a gente fez em Portugal. É uma franquia bacana, uma franquia de lavagem de carro sem água, não sei como é que eles fazem. É aquela lavagem a seco de carro. Sim. E aí a gente fez o estudo, botou Portugal, praticamente eu descobri, eles já tinham falado, mas a gente descobriu que praticamente são 2 cidades só, Portugal, Porto e Lisboa. 74% de todas as franquias vão ficar nessas 2 regiões de Portugal e 24% das franquias vão ficar espalhadas pelo resto do país. E aí o nosso cliente olhou e falou assim, tá, mas essa cidade aqui, acho que é Beira, não me lembro agora da cidade. Aí ele falou, essa cidade aqui, tu falou que cabe uma unidade, mas ela tem muita indústria, tem muita indústria. Pô, caberia uma segunda, o cara pode vender para B2B. Eu falei para ele, cara, porque o público de Uber, de turismo e tudo mais, comporta uma. As indústrias até pode caber, mas tu não vai botar um segundo franqueado. O que eu sugiro é que tu faça com que esse franqueado abra uma segunda unidade para atender B2B. Porque senão, se de repente esse cara vai ficar dependendo de um cliente só. Aí esse cliente cancelou o contrato com ele. O que vai acontecer? Tu vai fazer um franqueado canibalizar o outro. Sim. E aí tu vai perder os 2. É por isso que a gente fala que é importante ter uma assessoria e ter um acompanhamento de alguém que entende. Porque senão a pessoa fala assim, me falaram que aquela cidade lá é turística. Perfeito. E aí dá. Então, esse é o papel nosso. A Wings, a gente traz essas informações para as marcas para serem mais assertivas, né? E, obviamente, como a gente falou, tendo ainda as informações, tendo as ferramentas que vocês nos colocam na mão, isso aí a chance de errar é pequena, né? E principalmente porque, assim, essa expansão está indo para a primeira unidade, ou segunda unidade, se não me engano, em Portugal.
que é uma porta de entrada deles para a Espanha, porque Portugal e Espanha é um mercado muito conjunto em relação à expansão, principalmente como porta de entrada. Principalmente para as marcas brasileiras que estão começando uma expansão lá. Então, cara, esse cara não pode errar, entendeu? Claro. E às vezes, tu pensa, não é só porque é outro país, mas porque a tua primeira, segunda, terceira, elas precisam ser case. Claro, elas obrigatoriamente precisam ser case, para que tu consiga... São aprendizado, obviamente, a primeira... Tu vai ter um aprendizado muito grande na primeira, segunda, terceira, mas que o cuidado que ela seja case, cuidado para que ela seja case, vai fazer com que tu deslanche infinitamente mais rápido. Sim. Então, principalmente... Expansão é complicado. Mas o que a gente estava falando, e inclusive você falou sobre Portugal, né? E eu não quero adiantar porque, né? Ficar falando as coisas antes de acontecerem é um pouco ruim, porque por acaso meu mercado, minha concorrência é meio complicada. Né? Quando você começa a fazer bem, né? As outras empresas começam a te copiar, começam a ir atrás, né? Que bom, né? Mas antes disso, obviamente, como a gente estava falando em Miami, né, Francisco? Que você está indo agora, já essa semana aí, e eu logo em seguida vamos estar lá fazendo se Deus quiser, essa parceria, essa coisa andar, porque está tido muita demanda. Portugal está igual, né? Portugal tem algumas empresas, por exemplo, o Grupo Rão. O Grupo Rão, do Guilherme Lemos, um grande amigo, ele já está lá, se eu não me engano, com 6 ou 8 lojas. Mas ele fez um estudo muito bacana, né, para fazer isso, para esse crescimento. Tem outro que é o Luiz Felipe, né, e os irmãos, que são de uma outra rede também, que é o Billy de Grill, lá do Rio. Ele está com uma outra marca chamada, se eu não me engano, Brasa. Então, também tem um estudo muito pesado que eles estão fazendo. Então, não é porque tem brasileiro pra caramba em Portugal, vão comer e vão fazer. Porque tem muito em Miami, vai acontecer. Você mesmo falando, né? Então, o sul da Flórida é só hispano, que o cara lá não é latino. Né? Então, será que só porque você acha que tem muito brasileiro, você vai lançar uma marca e vai dar certo e vamos botar lá e vai funcionar? Cadê o estudo por trás disso? Cadê né? Então, as alianças e as parcerias locais são muito importantes, porque eles entendem também, né, o perfil de consumo local. Então, eu fico muito preocupado. Então, óbvio que a nossa parceria está crescendo muito e com tudo dando certo, tanto para Miami como Portugal, a chance do acerto é bem grande, né? Fazendo todo esse trabalho aí, né, bem feito, estrutural, né? Cara, e a expansão para o exterior ao meu ver, tem 2 desafios grandes, principalmente a alimentação. Tu conhece ali cases que foram para Portugal. Um erro que eu já vi em vários empreendedores brasileiros cometendo é a logística. Sim. Então, de onde é que vem teus insumos? Tu tem que usar insumo local, porque é um pandemônio tu tentar trazer daqui do Brasil para lá. Sim. E isso afeta gosto, isso afeta a qualidade do produto, por mais que aqui, Portugal, Europa, os caras têm produto da melhor qualidade, não é a mesma coisa. Perfeito. O gosto fica diferente. E segundo, é justamente questão de paladar, gosto e cultura. A gente pensa assim, mas brigadeiro é uma delícia, brigadeiro é muito bom, assim... O americano não come. E provavelmente o europeu também não come. Aí tu vai vender para o mercado brasileiro, o cara entra lá em Orlando, coloca no International Drive, o negócio vende, mas só está vendendo para brasileiro. E ele não consegue sair dali. E isso acontece com um monte de caso. O pessoal vai lá e entra, o latino não come a mesma coisa que a gente. Ele come coisa super picante, é outro paladar. O americano ele tem um gosto completamente diferente do nosso. O português também. Então é essa falta de tato, assim, a gente entra e pensa, vou vender açaí. Às vezes dá certo. Às vezes não dá, então tem que entender qual é a cultura do mercado, porque senão tu vai entrar no mercado muito bom, tu entra em Portugal é porta para Espanha, mas é outra cultura, e aí é porta para França. Então tu tem que entender muito bem a cultura do local para tu conseguir fazer esse movimento. Tem uma marca de uma pizzaria nos Estados Unidos, que a gente está começando a formação agora, ali em Nova York, e é de um brasileiro, tá? Que ele já tinha comércio aqui de alimentação no Brasil durante anos, já está há 8 anos com essa pizzaria lá. E ele falou, para quebrar essa barreira, para fazer o americano comer a pizza dele, foi difícil. Então, o início do negócio foi só para brasileiro. A pizza específica, né? Porque é uma pizza até diferente do que lá do americano. Então, ela falou assim, era só para brasileiro. Agora eu estou me adaptando, trazendo o consumidor local, o americano em si, mas foi difícil. Ele teve que mudar muita coisa para funcionar dessa forma. E aí, para formatar uma marca lá fora... Né, independente de toda essa parte, né, da burocracia, da parte legal da coisa, mas o produto em si, né, não é... Eu vou formatar como eu formato uma marca aqui no Brasil, uma pizzaria no Brasil. Tem algumas especificidades, como você está falando, que são bem, né, bem profundas. Assim, se você não fizer direito, você erra. Você erra a mão. Então...
Total, e se isso é importante numa expansão internacional, não deixa de ser importante numa expansão brasileira também, né? Ter esse cuidado, ter esse estudo. Eu até ia te perguntar, assim, caminhando para os nossos, né, finais, qual é essa mensagem final que tu deixa, principalmente para o empreendedor pequeno que está nos ouvindo, para o franqueador pequeno que está nos ouvindo, da tua experiência, desses teus 30 anos de experiência, por mais que é novinho, do franchising, como uma mensagem final, podendo falar diretamente para eles. Então, gente, olha só. Isso aí, quando sempre me perguntam, né, eu uso muito e falo, procurem um trabalho profissional, né? Procurem quem entende do assunto. Não digo que o Google, né, depois que surgiu o Google ele faz tudo, né? O Google, se bobear, ele até opera. Se você tiver com uma dorzinha, eu falo muito, estou com uma dor aqui do lado esquerdo. Pode ser gases, como pode ser uma coisa muito grave. E aí você vai no Google, ele te dá as opções, você toma um remedinho, melhora um pouquinho, só maqueia e depois você pode estar com uma coisa grave. Então, a parte de expansão, né, e quando eu falo expandir, você tem que fazer uma boa estruturação. Eu aconselho, não é só com a Wings, né? Eu vou lá no Wings Company que vai dar tudo certo. Não, busque uma empresa, se quiser local, busque uma empresa bacana, mas vejam o que ela já fez, né? Porque às vezes o Instagram e Google, você maquia muita coisa. Então tem empresas lindas no Instagram, quando você vai ver, cadê os cases de sucesso? Cadê os anos de mercado? Então o que eu acabo vendendo é isso, a experiência lá de trás. Então o acesso que a gente traz e dá para um novo cliente é de informações, acesso a informações do que a gente já passou ao longo do tempo. Os erros e acertos dessas marcas todas. Então, não é porque a gente sabe mais ou menos, né? Porque lá o pessoal na Wings Company é muito bom. Não, é porque a gente tem experiência. A gente já passou por todas aquelas marcas, né? Com tantas marcas bacanas, tantos profissionais legais ali. Então, a gente já passou por aquilo tudo e a gente, hoje, consegue acertar mais do que errar. Então, a ideia então, o recado que eu dou é buscar empresas profissionais, como no caso de vocês, no mercado de vocês, que entendam do negócio, né? Para errar menos, né? Conseguir acertar mais e conseguir crescer, né? De uma forma sustentável. É o famoso assim, me fala como tu faz, né? Assim, muita gente eu vejo, isso é uma dica também. Perguntem, né? Não, mas como que é feito isso? Sejam mais questionadores. Mas como que é feito isso? Isso é feito, qual é a metodologia por trás? Muita gente me fala, não, a gente tem uma equipe de escolha de ponto. João, olha só, João, agora tu foi, acho que por acaso tá acabando, né? Nosso podcast aqui agora, mas você foi muito assertivo. Quando falam isso comigo, né? Pô, Humberto, você dá muita dica. Às vezes você fica 2 horas com o empresário e o cara já sai dali. Eu falei, não, eu só falei o que fazer, não como fazer. Então, o que fazer é uma coisa. Então, no Google te diz o que fazer. Mas como fazer, às vezes você tem numa vírgula, você muda de repente até o formato ali daquela frase. Então, né, do conceito todo. Então, o que fazer é uma coisa. Agora, como fazer é o especialista, é o cara que realmente está ali, sabe, né, fazer para poder trabalhar junto e ser mais assertivo para a marca, né, poder ter sucesso. Fantástico. Você fica também o recado final. Se inscrevam dentro do canal da Space Hunters, deem like nesse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês, compartilhem os grupos de franchising, que eu sei que tem um monte de grupos de franchising, eu sei que você está num grupo de franchising agora. Então, compartilhem lá também, que é um conteúdo muito importante. As tuas redes sociais, também, contato da Wings, vão estar aqui na descrição. Então, se quiserem seguir, sigam o Humberto também, sigam a Wings. Ó, tô te deixando famoso. Boa! Depois tu né, pagar o jabá, vamos, não? Se tiver no teu painel, agradece, pô, ganhei seguidores da Space Hunters. E saibam que a gente está aqui, tanto a Wings quanto a Space, para dar suporte para vocês nas escolhas e estratégias de localização do negócio de vocês. Saibam o como e também nas escolhas estratégicas de expansão e formatação, para que vocês sejam uma marca que estejam aqui faturando com sucesso daqui a 10, 15, 20 anos. E não só ano que vem, que eu acho que é uma questão muito importante também nessa sustentabilidade do negócio. Pessoal, obrigado, inclusive, Francisco, Humberto, pela participação. Obrigado. Aqui. Eu que agradeço, João, Francisco, Space Hunter. Então, nos sigam lá, né? wings.companybr ou no meu pessoal, Humberto sem H com U, Humberto Filho 76. Então, nos sigam lá nas redes sociais e obrigado aí pelo bate-papo. O 76 já fala da idade? Você fala da idade. 7,5, tá vendo? Já fala da idade. Só pra provar, porque o pessoal olha assim e fala, pô, esse cara não tem esse tempo todo de mercado. Tá bem cuidado, dorme no vinagre. Estamos dormindo bem aí, tá bom, né? Não, tira a barba pra ficar mais novo. Dica final, dormir no vinagre. Não, isso aí. Obrigado, gente. Pessoal. Até o próximo Lugar é Lucro. Abraço, valeu.
Obrigado.